Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Encontro Ciclos e Panoramas. Aqui eu trago alguns cenários e algumas práticas que necessitam ser olhadas e urgentemente modificados. Meu nome é Lígia Monteiro e no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre as ilhas de plástico. Você já deve ter visto alguma foto ou algum vídeo de algumas pessoas caminhando sobre um amontoado de lixo bem na beira do mar. Pois é, algumas vezes isso acontece em determinada praia, em determinado local, por conta das correntes marítimas. Sabe aquela famosa curva de rio que a gente fala, onde acumula um monte de material, um monte de resíduos? Pois é, no mar acontece basicamente a mesma coisa. Por conta dessas correntes marítimas, acabam alguns lugares sendo um pouco mais afetados pelo acúmulo desses resíduos que ficam ali no mar. Agora, peraí, resíduos no mar? Pois é. Então, no mar acontece basicamente a mesma coisa. A gente tem as correntes marítimas, né? E existem alguns pontos no planeta, algumas praias, enfim, que acabam por conta das correntes marítimas acumulando, tendo um acúmulo muito grande de lixo. Então, eu vou mostrar para vocês uma foto que vocês vão poder ver melhor aí as correntes marítimas. Elas são divididas em correntes marítimas as frias e as quentes. Então, né, por conta dessa física toda, a mesma coisa do ar. O ar quente sobe, ar frio desce. Então, a mesma coisa acontece nas águas, né? A água quente sobe, a água fria desce, né? Então, o que que acontece com isso? Nesse subir e descer das águas, elas encontram um caminho. São correntes mesmo no oceano e que vão fazendo o movimento dele. Acontece que, com essas correntes marítimas, que vão e vêm, e sobem e descem, como vocês viram, eu vou mostrar de novo, existem alguns pontos aí que, até olhando esse mapa, a gente consegue identificar como alguns pontos, como se fizesse um círculo mesmo, né? Então, olha só, os resíduos que acabam no mar, eles acabam por se concentrarem nesse lugar, né? Então é como se eles ficassem girando e girando e girando, porque uma corrente sobe, outra desce, né? E faz quase que um redemoinho, e no centro daquilo ali ficam os resíduos sólidos. Então, olha só, nós temos 5 oceanos no planeta. E sabem quantas ilhas de lixo nós temos? 5 também. Gente, vamos entender o que é uma ilha de lixo. A ilha de lixo é uma concentração muito grande de resíduos sólidos. Tem de tudo ali. Tem garrafinha PET, tem pedaço de prancha, tem microplásticos que tornam a água turva por conta da quantidade de microplásticos que existem nela. Olha só, quase metade desse resíduo é rede de pesca, né? Então, assim, é uma porcentagem realmente muito grande. Então, existe muita coisa mesmo, muito mais do que os cientistas imaginaram que tivesse relacionado à pesca, né? Então, tá aí a primeira prática que precisa muito ser olhada e urgentemente modificada. Bom, e dessas ilhas de lixo, já que a gente tem 5, vamos falar um pouquinho delas, tá bom? Eu vou mostrar agora uma foto que foi tirada pela NASA, tá? E foi feito um mapeamento aí de onde estão esses resíduos. Então, olha só. Basicamente, onde tem aqueles círculozinhos é que estão concentrados, assim como eu falei anteriormente, forma quase que um redemoinho e que ali no centro ficam os resíduos, os rejeitos, certo? A gente tem 5 ilhas de lixo. A maior delas é chamada a Grande Ilha do Pacífico, a Grande Ilha de Lixo do Norte do Pacífico, melhor falando. Essa grande ilha de lixo do norte do Pacífico, ela fica entre a Califórnia e o Havaí. Pois quando se fala em Califórnia, né, a gente logo pensa em praias maravilhosas, paradisíacas. Havaí,
mais ainda, né? Tá ali, tá bem no meio da Califórnia e do Havaí, ali no meio tá a maior ilha de lixo que a gente tem nos mares. A extensão dela chega a ser basicamente 17 vezes a área do país de Portugal, né? Então, olha só, 17 vezes, né? Cerca de 1,5 milhão de quilômetros, alguma coisa assim. Então, essas ilhas, elas realmente são gigantescas. E quem descobriu essas ilhas, a primeira ilha, que foi a do Pacífico, foi um senhor que estava simplesmente voltando para casa. Charles Moore, ele descobriu, em 97, ele se deparou com esse amontoado de lixo, de resíduos, enquanto ele estava voltando para casa a bordo de seu barquinho. Pois é. E aí que começaram a estudar, né, o que seria isso, né? Por que esse aglomerado todo? Como tudo tem o seu lado bom, melhor que esse lixo esteja concentrado do que disperso, né? Que bom que pelo menos a natureza nos deu mais essa chance, mais essa oportunidade, né? Facilidade, né? De alguma forma tentar retirar esses resíduos do mar. E realmente teve um menino, realmente ele era quase que um menino, quando ele tinha somente 16 anos, um menino holandês, ele foi mergulhar nos mares da Grécia e ele encontrou mais sacos de lixo do que peixes no mergulho dele. Aquele menino ficou muito intrigado. E aí ele começou a pesquisar o que era aquilo. Pois é, esse menino hoje tem cerca de 24 anos, ele chama Boyan Slat, ele é holandês e ele começou um movimento para tirar esses resíduos do mar. O movimento dele, né, é uma ONG já bastante grande, né? Estima-se que o projeto dele tenha custado cerca de 32 milhões de dólares e ele conseguiu, pouco a pouco, levantar esse valor, primeiro fazendo vaquinha online, e fez o primeiro protótipo, começou a convencer, né, as empresas, as grandes empresas, de que aquilo era possível, porque uma das coisas que ele conta é que as pessoas tiravam sarro da cara dele, né? Então assim, meu, como que você vai querer tirar aquilo lá do mar, né? Quase que chamaram ele de louco, que em outras épocas talvez ele teria sido queimado na fogueira ou perseguido duramente. Mas enfim, estamos no século XXI, graças a Deus, e ele sim conseguiu colocar a ideia dele em prática. Hoje existem algumas máquinas dessa já trabalhando em prol da limpeza dos oceanos. Maravilhoso, né? Gente, por favor, palmas para o Boyan Slat. Eu queria muito agradecer ele e queria que tivéssemos muito Boyan Slats por aí e que conseguissem realmente colocar suas ideias em práticas, que é alguma coisa muito, muito difícil, principalmente e infelizmente pensando em Brasil. Mas enfim, o Boyan, ele conseguiu e ele está num caminho maravilhoso aí e ele colocou quase que uma luz no fim do túnel para gente ter uma esperança de que os mares podem sim ser limpos. Não é maravilhoso? Só que tem um pequeno porém, que logo, logo o Boyan também vai ter que pensar e a gente pode ajudar ele. Todo esse material que é encontrado na superfície dos oceanos, que tem uma das ilhas, mais uma vez, quase que 17 vezes o tamanho de Portugal, uma delas. E a gente sabendo que todo esse resíduo representa apenas 15% de todo o resíduo que é jogado no mar. Gritante, né? Eu diria assustador. Pois é. Então, tem outros 85% desse material, ou seja, nossa, vamos lá, é cerca de 80 mil toneladas
de resíduos que estão boiando. Se 80 mil representa 15%, quanto que não tem de lixo depositado no fundo do mar? Aquelas imagens daquela montoeira de pneus, aquelas imagens de pessoas nadando e nadando e nadando em meio ao plástico, sim, elas são reais, né? Aquelas imagens daquelas aves ou daquelas baleias em que depois de mortos abrem-se a barriga e vem quilos e quilos de lixo, sim, elas são reais. Então, assim, realmente a gente tem um panorama aí bastante crítico, né? De como estão as coisas. Então, mas e aí? Né? Eu vou lá para o meio do oceano, entre a Califórnia e o Havaí, né? Como é que eu faço para ajudar e tudo mais? Bom, gente, a primeira coisa, sem sombra de dúvida, do que a gente pode fazer é sempre que a gente for na praia, não deixar nem um nada. Sabe aquele lacrezinho de latinha que às vezes você fala assim, ah, mas é só um lacrezinho. Aí vem aquela velha história, né? Disseram 7,5 bilhões de pessoas. Então vamos lembrar disso quando a gente fala assim, ah, é só um plastiquinho, é só um pedacinho. Esses são os piores, porque esses são os pedacinhos que a gente não consegue retirar do mar. Então esses microplásticos são os piores. É o que realmente a gente vai ter que quebrar muito a cabeça, muitos estudantes aí, muitos pesquisadores, cientistas, oceanógrafos, enfim, vai ter que ter uma grande movimentação para a gente descobrir como que a gente limpa essa sujeira que a gente fez no mar. Então, ao invés de você pensar é só um plastiquinho, pensa que 7,5 bilhões de pessoas podem pensar que nem você. Para vocês saberem, o maior vilão hoje das praias, mundialmente falando, é a bituca de cigarro. A bituca de cigarro é um dos materiais mais encontrados em todas as praias do planeta. Então, assim, gente, presta atenção para a bituca de cigarro. Não vamos pensar, é só uma bituquinha, porque a gente tem que lembrar que no planeta existem 7,5 bilhões de pessoas. Se todos pensarem em algum momento da vida, dê o exemplo. Sensibilize as pessoas. Então fica aí a dica, tá bom? E a terceira coisa, a terceira forma como a gente pode tentar auxiliar nesse cenário aí que a gente tem, eu não sei quem já fez aí uma limpeza de praia, mas é uma coisa quase que chegada a dor de estômago, né? Porque você fica ali e a hora que você acostuma seu olhar para encontrar microplásticos na areia, é impressionante. Parece realmente que eles estão brotando da areia. E aí você fica naquela coisa e você já não aguenta mais abaixar. Você está abaixando para catar microplásticos e grandes plásticos e megaplásticos e médio plásticos, tudo quanto é rejeito, e bitucas que não são plásticas ou que são plásticas também, né? Existem as bitucas plásticas e às vezes você está ali há 1 hora, há 2 horas, há 3 horas, há 4 horas. Eu já passei 4 horas fazendo limpeza de praia e não acabou, né? Então, assim, gente, é muito resíduo mesmo, é muito resíduo mesmo. Então, gente, eu espero ter esclarecido um pouco, né? Quem já ouviu falar, mas não sabia direito o que que era, pois é isso tudo aí mesmo, tá? São essas 5 ilhas de lixo, de plástico, que estão boiando, é quase que um continente de lixo boiando, né, ali no mar. Isso sem contar o lixo que é depositado, que ele afunda e que fica ali no fundo do mar. Então, realmente, a gente tem aí uma situação bastante crítica.
Então é isso, gente. Agradeço aí para quem assistiu o vídeo, para quem está sabendo um pouquinho mais e o que está acontecendo aí. Até mais, até a próxima!